Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer às meninas do Potencial Biótico, né, toda a equipe. Para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar um pouquinho do que eu sei ao lado de pessoas com tanto conhecimento. Então vamos lá. Meu nome é Laura Romanelli, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFMG e atualmente trabalho como produtora de conteúdo para Bocaina e Biologia da Conservação. E hoje eu estou aqui para falar sobre política, conservação e por que trabalhar esses temas juntos na educação científica. Eu confesso que quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, me deu um friozinho na barriga, talvez por estar no início, né, da minha carreira como divulgadora, mas a verdade é que esses assuntos incomodam tanto, a ponto da gente, né, de eu ter crescido escutando que política não se discute. Acredito que essa frase não é novidade para ninguém e geralmente, quando eu escuto isso, eu faço essa cara. Porque, na verdade, essa é uma frase muito absurda. Porque tudo na nossa vida é política. A nossa espécie, ela só prosperou e conseguiu colonizar todos os cantos desse planeta por causa da nossa capacidade de se organizar politicamente, com a criação de normas e leis e condutas, né, que ditam o nosso comportamento social e estabelecem também direitos e deveres. Foi assim na Grécia Antiga, né, lá nas discussões na Ágora, e continua até hoje com os debates nas nossas instituições políticas. E aí, com essas duas fotos, a gente pode ver que tá tudo igual, só que diferente. Bom, e estamos aqui falando que a política está em tudo, certo? Com a conservação também não seria diferente. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, ou seja, é um direito de qualquer cidadão brasileiro, previsto pelo artigo 225 da Constituição de 88. Mas como que a gente pode, então, garantir um meio ambiente equilibrado? Nossos antepassados, eles já tinham essa resposta por meio das leis. Essa daí da foto toda bonitona é a Floresta de Belgrado, um lugar super preservado desde a Constantinopla. No caso, essa floresta, ela abriga um grande recurso, uma grande quantidade de água. E os reis da época já tinham consciência sobre a importância desse recurso para a sobrevivência. E escreveram leis à mão para preservar a floresta, garantindo assim água e qualidade de vida para a comunidade e seu entorno. Bom, iniciativas de preservação ambiental, como essas na Turquia, sempre nos acompanharam. Entretanto, a preservação do meio ambiente ela só foi colocada, né, para discussão. Só um minutinho, gente. Ela foi colocada para discussão quando os impactos da Revolução Industrial começaram a aparecer. Para quem não se lembra, a Revolução Industrial ela permeou nos séculos 18 e 19, trazendo grandes transformações e desenvolvimento, ao custo da contaminação da água, do solo e do ar, do desmatamento desenfreado e uma constante urbanização. É claro, né, que essas ações elas trariam consequências que começaram a ser cada vez mais perceptíveis na década de 1960 e levaram os cientistas a denunciarem e chamarem atenção para os problemas que a gente começava a enfrentar. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui de denúncia é o livro Primavera Silenciosa, da bióloga Rachel Carson, onde ela denuncia a quantidade de agrotóxico que estava sendo utilizada nas monoculturas da Europa. Então, né, intensificam as discussões sobre essa temática e em 1972 também acontece o primeiro evento da ONU, que reuniu diferentes lideranças, né, para debater sobre o meio ambiente. Tá aí a fotinha da Conferência de Estocolmo, que foi muito importante. E em todo esse cenário de colocar em foco as consequências das ações antrópicas no meio ambiente, surge o termo biologia da conservação. Bom, eu gosto de brincar que biologia da conservação é o sobrenome da Bocaina, mas na verdade ela é conhecida como uma ciência da crise, já que ela emerge em meio à tomada de consciência sobre o que estamos fazendo com o meio ambiente. Esse cara aí super simpático é o Michael Soulet, que ele é considerado o pai da biologia da conservação, porque foi ele o responsável de introduzir esse conceito. Ele também publicou o artigo What is Conservation Biology?
que é considerado um marco nessa ciência e de onde eu tirei essa outra imagem aqui. No trabalho, o Solé explica por que a biologia da conservação se diferencia das outras ciências. Não se trata mais apenas de analisar dados e metodologias. A biologia da conservação entende que tudo está interligado. Por isso, inclui a história, a antropologia, a geografia e outras áreas do conhecimento em suas ações. Afinal, nós só vamos conseguir solucionar os impactos que causamos ao meio ambiente com um trabalho interdisciplinar. E nós temos que entender que somos parte do meio e precisamos dele funcionando bem, né, para que a nossa espécie e todas as outras possam prosperar. Bom, dito isso, eu já posso afirmar para vocês que a conservação só funciona no âmbito legal. E o que é, né, esse âmbito legal? São as políticas públicas, um conjunto de ações e decisões, né, tomadas por diferentes instâncias do governo, que visam assegurar determinado direito de cidadania, direitos da Constituição. E vocês lembram que eu falei lá no início da palestra que o meio ambiente equilibrado é um direito do cidadão? Tá aí, mais claro do que nunca, como política e conservação são dois temas que precisam conversar. Mas qual que é o problema que nos deparamos aqui no Brasil? Segundo uma pesquisa realizada pelo Senado em 2013, poucas pessoas de fato conhecem a nossa Constituição. Então, pensa comigo, se as pessoas mal conhecem seus direitos, elas vão dominar as leis e políticas que os garantem? É nesse sentido que entra uma das frentes da nossa divulgação científica, sobre políticas públicas ambientais. Então, a gente se dedica a explicar pontos da legislação ambiental brasileira, promovendo o empoderamento do cidadão, além de alertarmos acerca de desmontes e retrocessos sobre o tema. Porque aqui, gente, sabe aquela máxima, que ninguém sabe, ninguém estraga? É justamente o contrário. Como ninguém conhece, ela é muito atacada, né? Como ninguém conhece, ninguém entende, é uma área muito atacada. E como fazemos isso? Por meio dos nossos posts de Instagram, que é o nosso maior veículo de comunicação atualmente. Geralmente, a gente pega projetos de leis, que são PL, e PECs, que são propostas de emenda à Constituição, que, de certa forma, estão se destacando e nos dedicamos a destrinchar e explicar de forma didática o que, de fato, está na lei. A gente percebeu que, muitas vezes, essas mudanças na legislação são noticiadas de forma sensacionalista, ou apenas falam, né, que a mudança é boa ou ruim, sem explicar de fato o que irá mudar e como isso afeta a sua vida e o meio ambiente. E é isso que a gente tenta fazer com as nossas postagens. Uma outra ação da Bocaina, né, que está diretamente relacionada com políticas públicas ambientais, é o Conservação em Foco. Nesse webinário, né, a gente sempre convida um tomador de decisão, um representante da academia e um representante da sociedade civil. Aqui, né, para mostrar para vocês. E a nossa ideia com esse projeto é aproximar essas três instâncias com a população, pois só assim a gente vai construir uma participação efetiva desses atores na democracia. Essas lives são gratuitas, qualquer um pode participar ao vivo, mandando as suas perguntas, e todas as conversas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser assistir alguma, né, é só ir lá no nosso canal. Bom, e o que a gente busca com essas ações? Primeiro, a gente quer que as pessoas passem a ver a ciência como um pilar da democracia, pois ela nada mais é, né? A ciência nada mais é que uma ferramenta que vai ser capaz de capacitar as pessoas a tomarem decisão. Assim, o cidadão, né, ele consegue esse poder de decisão, pois ele está mais apto a decidir o que irá defender, né, o seu ponto de vista, pois ele vai ter esse embasamento respaldado pela ciência. E, por fim, ele passa, então, a exercer a cidadania de forma real, já que emite a sua opinião e entende como é importante cobrar dos tomadores de decisão ação a respeito de um tema, de um problema. E olha que legal, esses 3 pontos que eu falei aqui também são pilares da educação científica, propostos para a sala de aula. Quando a gente fala de educação científica, é importante perceber que o professor e o divulgador se assemelham em alguns aspectos. Ambos se dedicam a um público específico, né, um público-alvo. Eles também estudam estratégias que visam um melhor entendimento da mensagem.
e possuem como objetivo contribuir para a formação crítica do cidadão. Mas o que eu quero destacar aqui é uma das diferenças dessas duas profissões. A distância entre a mensagem e o receptor. A pesquisadora Denise Siqueira diz que, quanto maior a distância entre a fonte de informação e seu destinatário, maior o espaço para as explicações míticas se alojarem. É nesse sentido que o professor ganha uma vantagem enorme, pois pensa comigo, o divulgador ele sempre irá passar a sua mensagem por meio das mídias ou das redes sociais, o que aumenta a distância entre o receptor, facilitando então a distorção da mensagem. Enquanto um professor, devido à proximidade, que a sala de aula proporciona, ele está em contato direto com o aluno, com o seu receptor que vai receber a mensagem. Portanto, consegue contribuir para uma educação científica mais efetiva. E todos esses pilares da educação científica que estamos conversando aqui também estão presentes na nova BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, um documento que dita como o ensino deve ser feito nas escolas. E olha só que interessante essa parte aqui específica de ciências da natureza. Espera-se que o aluno faça escolhas e intervenções conscientes, pautadas no princípio da sustentabilidade. E aqui embaixo vem uma coisa que a gente também já estava falando, que é recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões. Então, para já irmos fechando, eu trouxe aqui um exemplo de uma habilidade proposta pela BNCC para o 9º ano, onde a gente consegue juntar a política, conservação e a educação científica. Nessa habilidade aqui, o aluno, espera que o aluno saiba justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da natureza. E como que a gente relaciona, então, esse tema com política? É fácil, Você sabia que o que regulamenta a existência e todo o funcionamento de uma unidade de conservação, o que pode ou não acontecer dentro dela, como que ela vai ser instituída, é uma lei federal? Pois bem, ela é conhecida como o Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Brasil, o SNUC. Então, o professor pode pegar o texto dessa lei e trabalhar com os alunos, para introduzir a importância das unidades de conservação, e qual que é o papel delas no nosso país. Mas aí você pensa, mas Laura, a linguagem jurídica do nosso país é muito difícil, como eu vou entender os textos para passar para outras pessoas? Calma, que é por isso, que existe o trabalho de divulgação científica, tipo, o que a gente faz na Bocaina. Eu não falei lá em cima, mas a nossa instituição também produz um podcast colaborativo com outros pesquisadores, o Papagaio de Primata. E na primeira temporada a gente teve um episódio inteirinho para destrinchar o SNUC, seu funcionamento, sua importância e muito mais. Então você já pode escutá-lo, em seu agregador favorito, assim que acabar o evento do Potencial Biótico. Um outro projeto que eu quero deixar aqui, mais como inspiração para vocês de como trabalhar política na educação científica, é o Câmara Mirim. Essa iniciativa da Câmara Municipal de Belo Horizonte abrange toda a rede de ensino básico da cidade e funciona assim. Todos os anos são eleitos 45 vereadores mirins, que são alunos das escolas da cidade, da educação básica, que irão se reunir uma vez por mês na Câmara para discutir política e propor soluções a diferentes problemas, assim, que eles entendam como pertinente. A professora Luísa Coutinho, do Centro Pedagógico, contou um pouquinho como acontece esse projeto nesse outro episódio aqui do nosso podcast, como atuar em políticas públicas, que você também encontra no YouTube, no Spotify e em todos os outros aplicativos. Bom, pessoal, por fim, nós da Bocaina preparamos um bônus para vocês que estão nos assistindo, que é o mapa mental de como trabalhar com biologia da conservação. Ele está super legal e cheio de insights, foi elaborado pela nossa equipe com muito carinho. Para você ter acesso, basta você cadastrar o seu e-mail nesse link aqui. Se não der tempo de vocês copiarem agora no final da palestra, eu mando no chat. E por que a gente também está pedindo o e-mail de vocês, Para que vocês recebam a novidade sobre todo o nosso trabalho. Eu não tive tempo de me aprofundar aqui, mas a Bocaina também tem outras frentes de divulgação, como o podcast Papagaio de Primata, que é uma ferramenta educativa, onde a gente aborda assuntos do cotidiano relacionados com o meio ambiente de maneira descontraída.
Tem também o blog Ciência em Ação, que é colaborativo e tem como curador dos textos o professor Rogério Parentoni. Então, se você quiser saber mais sobre o universo da conservação ou até mesmo, né, escrever para a gente, se você tem algo para compartilhar, é só entrar no nosso site e na seção do blog para saber mais. Tem muito conteúdo legal te esperando. Além dos nossos webinários, eu já falei um pouquinho, né, sobre Conservação em Foco, mas há uns 2 meses a gente começou com uma nova iniciativa que é o Prosa Consciência, no qual a gente convida pesquisadores para bater um papo sobre a ciência que eles produzem na universidade. Já tivemos 4 conversas incríveis, sendo uma delas essa daí da foto, né? Do pasto ao prato, quando a gente falou de um aplicativo que pretende tornar a cadeia da carne, a cadeia de produção da carne, né, mais transparente, e tá tudo salvo no nosso canal do YouTube. Então, se você tiver interesse, é só ir lá ver. Por fim, eu gostaria de terminar essa palestra com essa frase que o meu orientador me mandou essa semana, né? E eu achei super pertinente com toda a minha fala e o evento do Potencial Biótico. A pergunta é: educar para quê? Você divulgadora, você divulgador, você professora, você professor, você mãe, você pai, que tipo de mensagem você está passando para o seu receptor? O que você quer que ele faça com ela? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu queria agradecer demais a equipe do Potencial Biótico pela oportunidade e deixar aqui minha gratidão em especial pelos meus orientadores, Lucas e Felipe, que me confiaram nessa missão tão importante e me ajudaram em todo o processo. Inclusive, estavam comigo ontem, 9 horas da noite, ajustando todos os detalhes. Vocês são incríveis. Muito, muito, muito obrigada. E também deixar um abraço para a Bela, para a Laurinha, para o Samuel e para a Marina, que sempre acreditam em mim mais do que eu mesma, e eu não seria nadinha sem esse suporte de vocês. Aqui embaixo tem o meu e-mail pessoal, caso vocês queiram entrar em contato direto comigo, pode me mandar uma mensagem. E ao lado estão as redes, os contatos da Bocaina. Não deixam de seguir a gente no Instagram, para vocês não perderem nenhuma novidade, nenhuma de nossas ações. Aqui também está nosso e-mail, caso vocês queiram falar alguma coisa mais específica com a instituição. E o nosso site, onde vocês encontram toda essa gama de conteúdo que eu falei aqui e muito mais. Então, é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada. E agora eu estou disponível para as perguntas de vocês. Laura, quanto aprendizado. Nossa, eu sou fã, assim, da Bocaina, do podcast. Ai, Deus, assim, eu adoro, aprendo demais, assim, com vocês. Eu acho super potente a divulgação científica que vocês fazem com temas que são pouco abordados, assim, no cotidiano, né? Igual você falou, política é um pouco tabu, não é algo para ser discutido, né? Mas vocês trazem isso com uma abordagem super didática e muito potente mesmo. O pessoal até começou... Né? Falou aqui, olha, seguindo desde já. Que bonitinho. Obrigada, Manuel. A gente tem que parar de ter esse tabu, né, para trabalhar com política, porque, como eu disse na palestra, é a política que move o mundo, é a política que move todas as ações. E se a gente quer mudar alguma coisa, sendo na conservação, sendo no nosso estilo de vida, sendo na nossa cidade, a gente precisa da política. Viver é um ato político. Então, a gente não pode mais, não existe mais tempo para a gente não falar sobre isso. E, exatamente. Pessoal, agradecer também a Luciana, maravilhosa, coitada, eu falo rápido pra caramba, imagino como que foi difícil para ela traduzir aqui. Eu achei incrível que o evento tem acessibilidade, né, e espero que isso seja um exemplo também para os próximos eventos que estão vindo, para serem cada vez mais inclusivos. Ó, temos vários elogios aqui, a Júlia também dizendo que ama o papagaio de primata. Obrigada, Júlia, fica de olho que em breve a gente vai lançar a 3ª temporada. Estamos já trabalhando nela. Muito, muito bom. E é legal também, né? Vou dizer uma experiência minha. Eu estudo no UFMG, como você também. E numa disciplina de ecologia, professores usaram podcast para trabalhar com a gente, fazer um trabalho mesmo, um podcast do papagaio de primata. E foi super legal, assim, super interessante de escutar, discutir sobre o tema, refletir. Então, eu deixo aí também como uma dica para os professores usarem ferramentas diferentes, assim. Eu acho que é super potente, diferente. Os alunos gostam, assim, dessa interação por outros meios.
claro, né, cativa mais os alunos. Para a gente é muito gratificante saber que o podcast está sendo usado como uma ferramenta educativa, porque essa é a proposta dele mesmo, e a gente espera que cada vez mais ele, né, invada a sala de aulas, invada projetos de educação em si, porque é para isso que a gente se dedica tanto. E o podcast ele é uma forma muito leve e divertida de trabalhar temas que às vezes ficam muito pesados e maçantes. Exatamente, né? E o podcast é tranquilo, você coloca lá, vai escutando, fazendo várias outras coisas, eu adoro. Sim. Ai, muito legal, gente. Se tiverem perguntas, enviem aqui pra gente no chat que a Laura vai responder. Sim, pessoal, pode enviar as perguntas. Eu não sei se vocês conseguiram anotar o link, né, do bônus que a gente ofereceu. Eu vou colocar aqui no chat privado, se vocês puderem colocar no YouTube para os meninos acessarem. Sim. Biologia da conservação. Olha eu entrando de bico aqui, né? Não é pra pessoa entrar, Ju. a pessoa fala dele e entra, sabe? Aqui, eu tinha mandado para eles aqui, eu digitei, inclusive, assim, foi uma surpresa pra gente, que dedicação de vocês, às vezes, tipo, um produto, sabe? Um mapa só pro evento, que carinho, que atenção. Achei demais. Vou lá pegar o meu. Porque é incrível demais mesmo. E, Laura, eu tenho uma pergunta, né? Em vez de eu mandar aqui, queria, na verdade, te perguntar sobre como é esse processo do podcast, assim, porque nós do PB estamos, né, iniciando um podcast, estamos aí gravando toda semana, e se você, né, puder nos falar, assim, como que é essa experiência, assim, de gravar, de roteirizar, o de vocês, assim, né, tem muita referência, eu vejo que vocês se preocupam muito com isso. E a segunda temporada nem fala, arrasaram demais. Nossa, se você puder falar um pouquinho pra gente. Bom, pessoal, o podcast Papagaio de Primata, ele é uma colaboração, né, entre a Bocaina e outros pesquisadores. Eu entrei no nosso barco, quando vocês escutarem o podcast, vocês vão entender, no início desse ano. Então, assim, o que eu posso dizer de todo esse processo do podcast é que é muita dedicação mesmo, e é muito estudo e muito envolvimento, porque geralmente a gente pensa o tema que a gente quer falar e a gente fica ali numa imersão, pesquisando, e aí essa pesquisa vai desde artigos científicos até documentários na televisão, até daquilo que eu falei de como estudar para passar essa mensagem de uma forma didática e divertida, mas sem perder a seriedade, né, e a qualidade, porque eu acho que esse é o grande desafio do divulgador científico hoje em dia. Não simplificar a mensagem, passar exatamente o que ela é, só que de uma maneira mais, como dizer, mais receptiva, né? Mais confortável do que a linguagem acadêmica, traduzir esse tanto de ciência que a gente produz lá. Então, está sendo uma experiência muito enriquecedora participar do podcast, e é um processo realmente intenso. A gente acha que é só ligar o gravador ali e falar tudo que vem na cabeça, mas não. Tem estudo, tem pesquisa, depois tem escrever o roteiro todo, depois a gravação, depois a edição. Então, assim, é um produto muito completo, muito bonito, eu acho muito gratificante, né? Vocês do Potencial devem ter tido essa experiência também. Quando acaba o episódio e ele vai para o mundo, é muito gratificante. Mas o caminho é árduo, mas vale a pena, porque só da gente saber que a gente está divulgando a ciência ali, que as pessoas estão aprendendo com isso, as pessoas estão quebrando tabus com isso, né? A gente está ali fornecendo exatamente aquilo, a ciência, como ferramenta para capacitar e empoderar o cidadão. É isso que importa. Eu acho que é isso que move toda a equipe do Papagaio. Muito chique. Eu colocaria um quadro essa fala dela, né? No fundo aqui. A Laura é inspiradora, credo. Obrigada, gente. Quem vê nem pensa que eu tava morrendo de nervosismo, tipo assim, gente, o que eu tenho para contribuir, o que eu tenho para compartilhar. Mas eu agradeço demais, inclusive, vocês por terem me dado essa oportunidade, assim. Realmente foi muito importante para mim. E, de novo, agradecer a confiança, né, dos meus orientadores, porque eu estou aqui representando a instituição. Imagina o peso que está nas minhas costas, mas eu acho que deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, né, e se apaixonado pela Bocaina, assim como eu. Sou apaixonada pela instituição e todos os trabalhos que a gente faz e executa. Representou super bem, foi maravilhoso, foi super enriquecedor. Então, a gente agradece demais a sua participação, a parceria aí, né, com a Bocaina.
Então, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, pessoal. E fiquem de olho, né? Sigam nosso perfil no Instagram, porque a gente está preparando várias novidades para o ano que vem. Eu tenho certeza que você, da área da biologia, da área da conservação, vai gostar muito. Beijo, sucesso nesse evento que está maravilhoso. E vou acompanhando aqui as palestras de longe.